O pessoal da mídia hoje, quem está lá é vou lembrar o nome dela, é a Duda. Oh, glória. Vamos acompanhar rápido aqui, ver se tu vai me acompanhar nos versículos. Senhor, me ajuda aqui na memória. Abra no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Coloca no telão aí, Tiago 3, versículo 1. Oh, rapaz, estou dizendo que o negócio é bom. Rápido. Quem achou diz achei. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia, Jesus. Ajuda teu povo, Senhor, a achar. Tiago, capítulo 3, esse Tiago não é o Tiago discípulo, é o Tiago irmão de Jesus. Esse Tiago foi quem escreveu, só tem um livro dele na palavra, na Bíblia, já fica lá no final, bem próximo do livro de Apocalipse, e é poderoso esse ensinamento aqui, é o que Deus falou, que era para ministrar hoje. Eu pensei que era no domingo, mas Deus falou para hoje, então vamos lá, porque Deus vai falar comigo e contigo, irmão. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha aqui para mim. Tiago começa logo lhe dando um alerta, dizendo assim: cuidado com a sabedoria que você pede a Deus, porque de quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente sempre pede mais de Deus, não é? Nas nossas orações. Senhor, eu quero mais. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero aprofundar na tua palavra. Mas ele já alerta, saiba que Deus vai te entregar mais sim, pela sua busca, mas mais cobrado você vai ser por conta do conhecimento que ele vai te dar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, e é interessante porque quando ele já coloca para você esse entendimento de que você vai ser mais cobrado, ele te conforta dizendo o seguinte: porque todos nós tropeçamos. Aí, irmão, ele não está escrevendo para pessoas que não são, eu vou colocar aqui, não são cristãs. Ele está escrevendo para o povo de Deus, para a igreja. Então ele está escrevendo para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que estão junto com ele todos os dias, orando, jejuando, meditando e buscando a Deus. Por isso que ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Qual é o único varão perfeito que passou na terra? Quem é? Só Jesus não tropeçou, irmão. Só ele. O tal varão perfeito é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Passa. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e se conseguirmos dirigir todo o seu corpo, vede também os naus, aí são navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que governa, que pilota, o capitão dirige. Assim também, repita comigo, a língua. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Deixa só até aí, vai. Se tivesse trazido a Bíblia, né? Não estava. Perdoa eu, Jesus. Olha aqui para mim. A palavra hoje, pode colocar o tema. Vai, coloca aí. Me ajuda. Repita comigo: domínio da língua. Pronto. Tiago escreve sobre uma das coisas mais importantes que eu vejo na Bíblia, é sobre o domínio da língua.
E é interessante que quando ele escreve, ele diz que todos nós pecamos, todos nós falhamos. Às vezes a gente prega e ministra e a gente não quer se incluir na pregação. E eu quero dizer que todas as vezes que eu estou aqui pregando, a primeira pessoa para quem eu prego é para mim. É para mim. Porque nós precisamos viver a palavra. Hoje mesmo, dentro do carro, eu vindo aqui para a igreja, e aí os meninos dentro de carro, um diz uma coisa, outro diz outra. Aí eu quis dizer uma coisa, eu falei até um negócio, não foi um palavrão. Mas na hora que eu falei, a Charlene olhou logo para mim e fez logo assim, ó. Eu disse, eita Jesus. Aí eu me defendi logo, né, irmão? Eu disse, olha, não foi um palavrão que eu disse, viu? Mas a palavra, Tiago escreve aí, olha aqui para mim. E ele diz assim, todos nós tropeçamos. Quem um dia nunca falou do irmão? Quem um dia nunca disse uma palavra de maldição? Quem um dia não falou uma palavra, um palavrão da sua boca, num momento de raiva, num momento de ira? Quem um dia não chegou a profetizar ou a declarar algo que não era o que Deus tinha para você? Todos nós tropeçamos, todos nós. Mas é interessante que ele começa direcionando e dando alguns caminhos para que você tenha o domínio, o controle da sua língua. E ele começa dizendo o seguinte, olha, imagina um cavalo. Quem aqui é do sertão? Ou já foi no sertão, ou já andou de cavalo? Olha aí que benção. Como é que você domina um cavalo? Acaba bota um bridge, é como se fosse um negócio que bota na boca. E a partir daquilo ali, ele quer se estribuchar, ele quer pular, e o vaqueiro puxa e segura. É ou não é, Paulo? Assim, Paulo entende. Olha, estou dizendo, é. E aí segura. E aí quando segura, o cavalo começa a ficar mais manso, mais manso, mais manso. Olha aí, Tiago dizendo como que funciona. Vai ter a hora da ira que vai vir. O que é que você vai fazer? Você vai, se segura, e você dizer, não, eu não vou falar o que não é para falar. Porque sábio é aquele que pensa antes de falar. Quando nós falamos sem pensar, corre um grande risco de você falar uma besteira. E eu achei interessante, hoje a Charlene estava perto de mim aí, mostrou um vídeo, olha aqui isso aqui, como esse rapaz é engraçado. E aí ele pregando, ministrando, era numa missa, num domingo, e aí ele falando palavrão, eu disse, meu Deus, você subir no altar para falar um palavrão, irmão. Ei, nós não devemos nos controlar, mesmo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os irmãos. Precisamos nos controlar e dar o exemplo. Precisamos viver o que nós pregamos. E não ache que é bonito você falar palavras que às vezes até agradam, mas que não é o que Deus tem para você. Preste atenção. Tiago diz mais. Sabe um navio que é muito grande? Assim também somos nós, grandes de conhecimento, grandes de sabedoria, grandes de graça, grandes de amor, mas que muitas vezes se perde por conta de que o leme da língua está desalinhado ou está fora da aliança com Deus. Você sabe uma pessoa que às vezes tem tanta coisa, e que tem tanta sabedoria, mas vive falando palavrão? Você gosta de estar com uma pessoa assim perto? Eu me sinto logo incomodado. Ou então perto de uma pessoa que só faz reclamação. Rapaz, hoje o dia está ruim, hoje o dia não está bom, não sei se vocês conhecem alguém assim. Não, hoje não foi legal não. Irmã, como é que tu está? Estamos na prova. Aí, um ano depois, irmã, como é que tu está? Rapaz, estou na prova ainda. Aí você vê ela 2 anos depois, estou na prova. E disse, rapaz, que prova tão grande é essa, irmã? Que não se acaba. Ela só usa a língua para profetizar aquilo que é ruim, irmão, na vida dela. Vou começar agora, preste atenção. A primeira coisa que você tem que saber é que a língua vai trazer vida e morte para você. Bota aí Provérbios 18, 21. Se eu errar aqui a memória, vocês me ajudam. Vocês procuram aí e me diz.
Provérbios 18, 21. Vai. Cuida. Isto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vamos começar aqui. O que é que traz morte? Traz morte todas as vezes que você começa a amaldiçoar você mesmo. Que acorda de manhã dizendo: as coisas estão difíceis, as coisas não prestam, as coisas estão dando errado, fulano de tal está dando trabalho, hoje é seu dia de problema. Você mesmo começou a profetizar com a sua língua algo ruim para você. Agora você tem a opção de não ser indomável como um cavalo brabo, de você se controlar. E mesmo que quando as coisas não estiverem boas, estiverem difíceis, você pegar e declarar: está difícil não. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que faz o impossível por mim. Não está difícil não, sabe por quê? Está faltando tudo, mas não falta Deus. E eu tendo Deus, eu tenho tudo. Olha aí, imagina como é que vai ser o seu dia. Você acordando de manhã e dizendo: Senhor, eu nem sei como é que eu vou resolver as coisas, mas eu sei que eu te amo, e porque tu estás comigo, o meu dia vai ser abençoado. Olha, eu estou declarando vida. E nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque alguém fala alguma coisa, tem que ter alguém para ouvir. Você já viu alguém falando só? Tem uns esquizofrênicos, doido, né? Mas no normal, você não fala só, né? Eu já contei, né? Que eu tenho um amigo meu médico, ele disse que se não me conhecesse, ele dizia que eu era esquizofrênico, sangue de Jesus. Porque eu escuto a voz de Jesus, e eu converso com ele. Se você não der ouvidos, aquele que está falando, ele vai começar a parar de falar. Você está guardando duas coisas. Primeiro, o seu coração de entrar lixo pelo ouvido. E segundo, você está guardando ele de estar amaldiçoando ele mesmo. Olha a bênção que o controle traz quando você consegue entender que a língua, você tem que amá-la, como a palavra diz. A vida e a morte está no poder da língua. Aquele que a ama, ame a sua língua, irmão. Escove os dentes direitinho. Cuide dela. O pessoal achou graça agora. Cuide dela, para você declarar bênçãos sobre a vida de vocês. Tá bom, Jesus quer que eu diga aqui um testemunho, e eu estou aqui, meu Deus, vamos obedecer, né? Durante muito tempo, durante muito tempo da minha vida, eu escutei palavras que não eram boas, e o Senhor disse que não é esse testemunho, mas eu vou dar o que o Senhor quer, Jesus. Sabe aquele aluno que estudava, que sentava lá atrás? Hoje eu estava lá no escritório, recebi um amigo meu de infância, estudou comigo, acho que dos 10, 12 anos, até os 14, 15, porque eu terminei o segundo grau com 16 anos. Ele estava lá na sala hoje, aí a minha esposa disse: o doutor Haroldo já falou de mim para ti, a Charlene? Não lhe conheço não. Educado, a bênção lá de casa, né, a voz? Glória a Deus. Ela é sincera, né? Isso é bom, isso é bom. Não, é porque a gente sentava lá atrás e nós éramos aquele que todo ano eram os que passava, porque era só a misericórdia do povo, que não queria nada com a vida. Os professores diziam: ei, meu filho, você não quer nada da vida não. Então quantas vezes eu escutei palavras ruins, mas aquilo não influenciou a minha vida. Todos nós um dia já escutamos que não tem jeito, que você caiu, mas que não levanta mais. Ou mesmo de que você tomou a decisão errada, porque o papel do inimigo é trazer culpa sobre você. E a culpa vem muitas vezes da palavra do irmão que nem sabe o que está dizendo. E aí você se sente culpado, olha aí, e aí ele vai comparar mais na frente no texto, e ele diz aí que é como algo que risca e pega fogo. Uma palavra às vezes traz um sentimento tão ruim, algo tão ruim sobre você, que muda a sua vida.
Porque a pessoa começa a querer acreditar que aquilo que as pessoas disseram de você é verdade, quando na verdade não é. O conhecimento é libertador. Já ia pegar a minha Bíblia, ó. Faça de conta que ela está na minha mão. O conhecimento é libertador. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai saber o que Deus diz de você e quem você é. Sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre você? Diz que você foi remido por um alto preço pelo sangue de Cristo. A palavra diz que você foi feito para viver bênçãos, para prosperar, para ter saúde. A palavra de Deus diz que lhe trouxe paz, felicidade, uma família. É isso que Deus diz sobre você. Não é o que os homens dizem. Eu escutei da minha casa, o meu avô dizia que eu não ia prestar para nada. Esse menino não vai prestar para nada. E olha que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de farra, de festa. E era uma coisa que você não tem como explicar, irmão. E aí o meu pai ali, eu sou o primogênito, acho que a 5ª geração já. Toda do meu bisavô, avô, pai, eu sou a 4ª, o Ravi é a 5ª. Sempre o mais velho é um homem e é o primogênito. E eu não sei por que ele dizia isso comigo. Até o dia que eu ia fazer as coisas, preste atenção que eu vou te dizer aqui, ó. E as coisas não davam certo. Eu estava numa oficina, amém, Senhor, vou começar por aqui. Consertando um carro do meu pai saía trabalhar, fazia tudo, e eu com 14 anos, 15 anos, ia para as oficinas para ficar olhando os mecânicos ajeitar os carros dele. Aí teve uma vez que o mecânico terminou de ajeitar tudo, desmontou o carro todo, um Opala, misericórdia, Jesus. Quando o cara montou, pastor Dalmi, o cara deu a partida e estourou água por todo canto. Rapaz, esse mecânico veio zangado, e ele começou a dizer palavrão, nome, esculhambando o carro, que ia ter que desmontar tudo de novo. Foi nesse dia que eu olhei, eu parei, sabe? Eu disse assim: Senhor, até quando tudo que eu vou fazer vai dar errado? Até quando? Tudo que eu estiver fazendo, Senhor, não dá certo. De tantas palavras que a gente escuta. Às vezes você tem um negócio, quebra, e você leva aquilo com você achando que nunca mais o que você for fazer vai dar certo. Está errado. É do homem cair, a palavra diz. Mas Deus levanta, Deus sustenta. Vocês estão aqui? É isso. Deus levanta. Porque não são as palavras que vão dizer quem você é. Preste atenção. Eu tive um encontro com o Senhor e eu comecei a ouvir a voz dele. Quando a gente escuta a voz de Deus, preste atenção. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós deixamos de ouvir a voz do mundo. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu paro para ouvir. Outra coisa, ouvir Deus não é achar que você vai ouvir o que você quer, não. Ouvir Deus é Ele lhe confrontar, sabe por quê? Porque você é filho. E todo filho tem um pai que confronta, que cuida. Sabe quem é que não é confrontado? Quem é órfão. Mas nós temos um pai, sabe por que ele confronta? Porque ele quer mudar a nossa mente, para que nós possamos ver aquilo que nós ainda não compreendemos e nem entendemos. Desde quando você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Você só vai ter resultado diferente se você mudar a sua atitude. Bota Provérbios 6,16 aí. Presta atenção, vou dar o meu testemunho, Jesus. É bom demais conversar com Jesus. Agora na hora da pregação às vezes atrapalha um pouquinho, porque ele fica dizendo que é para nós fazer, viu, pastor Carlos? E a gente quer seguir aqui o plano, mas nós vamos seguir não. Deixa eu olhar mesmo no horário. 20h45. Então vamos lá, Jesus. Me perdoa. Durante a minha vida toda,
Depois que eu passei a ouvir a voz do Senhor, eu passei a tomar atitudes sem esperar resposta, nem confirmação, sem esperar a aprovação das pessoas. Então eu parava, ouvia o que Deus pedia para me fazer e eu seguia. Filho, isso aqui está errado. Eu parava, recuava e tomava um novo caminho. Agora preste atenção, a grande mudança na minha vida foi porque eu deixei de precisar da aprovação das pessoas e pedi somente olhar para a aprovação de Deus. Pastor, como é que eu sei que Deus aprova o que eu faço? O favor de Deus sobre a tua vida. O que você está fazendo traz paz? Traz, então Deus está lá, porque Ele traz paz. Ele está trazendo alegria? Está sim, está trazendo alegria, não no mundo, mas nele. Sim, então isso é um favor de Deus. É um favor de Deus quando você vê milagres acontecerem, não quando você vive fazendo aquilo que o seu braço pode fazer. E agora? Não, agora eu dava uns passos grandes. Antes de eu terminar a faculdade, eu comecei um escritório. Aí todo mundo me chamou de doido. Como é que tu vai começar um escritório se tu nem advogado é ainda, tu ainda vai se formar? Rapaz, eu vou contratar um advogado e vou começar o escritório. É mesmo, pode dar certo. Enquanto o mundo dizia algo, eu fazia outro. Agora preste atenção. Até que chegou um dia que eu descobri um problema de saúde. Porque às vezes as coisas estão dando tão certo que a gente acha que não precisa mais olhar para Ele. Que a gente acha que é dono da nossa vida. Que a gente acha que a gente pode fazer tudo e confunde bondade de Deus com Ele passar a mão na sua cabeça e concordar com o que você faz. A bondade de Deus é assim: tudo que você faz não muda o teu amor por Ele. Tu peca, tu erra, tu falha, tu fala palavrão, tu faz tantas coisas que não são legais. Sabe o que é que isso muda o amor de Deus por ti? Nada, porque tu já era assim. Isso é bondade. É você amar a ponto de que você não se preocupa, não olha para aquilo que a pessoa faz para te entristecer. Sabe por quê? Porque só quem perde é você. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua amando, salvando, Ele continua fazendo milagres. Ele continua transformando vidas. E Ele olha para ti e permite que você chegue num lugar tão difícil para poder você parar e voltar e olhar para Ele. Todos nós temos um testemunho de vida. Amém? Todos nós temos. Nunca esqueça e deixe de ser grato com aquilo que Deus te confiou. Porque hoje, onde você está, o aprendizado para que você não seja o mesmo de quem você era, você seja agora quem Deus te fez para ser. Se você esquecer, irmão, você vai voltar lá para o lugar de onde você começou, não porque Deus é ruim, mas porque você precisa aprender de novo. Pastor, e aí? E aí eu estou viajando em Gramado, e aí a minha sogra faz uma ligação para minha esposa e disse que uma irmã teve um sonho comigo. Eu vou ser rápido aqui, olha aqui para mim. Quando a irmã liga e disse: olha, eu tive um sonho com o seu genro, eu não conheço ele, nunca vi, e eu sonhei que ele dentro de um caixão morto. E aí a minha esposa: meu filho tiveram um sonho com você e tal. Nós voltamos para casa. Quando a gente volta para casa, vai ficar gravado aí o testemunho. Quando a gente volta para casa, a Charlene olha para mim e diz: agora tu vai fazer os teus exames, teu check-up, né? Tinha feito tudo, irmão, nunca tive problema de saúde, nada. E aí ela muito, glória a Deus pela minha vida. Quem é casado, diga: agradeça aí. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Agradeça aí por ela. Isso, obrigado, Jesus, pela minha esposa. Dê um abraço nela, irmão. Dê um cheiro nela aí. O que era de nós sem as nossas esposas, Jesus? Glória. Cadê a sua isto? E aí eu pego, vou fazer o exame. Quando eu chego lá, o médico está fazendo o exame lá, e aqui no pescoço vê um nódulo. Ele diz assim: você faz acompanhamento desse nódulo? Eu disse: não sabia nem que tinha nada aí, doutor. Eu já começo a me tremer, ficar com medo, que quem é medroso é eu, irmão. Mulher corajosa, a minha lá em casa é corajosa, mas eu sou medroso.
E aí eu volto para casa e ele ainda diz desse jeito: é porque o seu nódulo aqui, quem é seu médico? Aí eu disse: é o doutor Paulo Lins. Ele disse: depois você procure ele, você está em boas mãos, mas o seu nódulo é cirúrgico, você tem que fazer uma cirurgia. Ora, quem nunca tinha arrancado nenhum dente, irmão? Tinha nenhuma cárie num dente, faz uma cirurgia. Eu já volto para casa preocupado. Quando eu chego lá, digo a ela, diz: não, vai dar tudo certo, vamos lá para o doutor Paulo. Eu mostro o exame do doutor Paulo, ele olha para mim e diz assim: tu tem um câncer. Meu Deus, será que isso é técnica de médico? Para poder matar logo? Doutor Paulo, o que é isso? Eu começo a chorar, eu digo: eu tenho 3 filhos, irmão, eu preciso criar meus filhos. Não, mas tenha calma, tenha paciência, porque você vai atravessar e vai dar tudo certo. E quer começar, se todo mundo fosse escolher e não sei o que, e dá uma desculpa. Aí eu vou fazer a punção. Vocês estão aqui? Olha aqui para mim, todo mundo, sei que está todo mundo cansado. Vou obedecer o Senhor. Quando eu recebo o resultado da punção, era gravíssimo, era raro, era isso, era aquilo. E aí eu ligo para ele. Na hora que eu ligo para ele, ele diz: não, você leu errado o resultado do exame, manda para mim um sábado. Na hora que eu mando para ele, ele liga de volta e diz assim: você leu certo, você leu certo. Aí começa a perguntar um monte de coisa. Tem nada disso aí não, doutor Paulo. Olha, eu vou lhe indicar agora um médico especialista, você precisa ir para lá amanhã. Aí eu chego lá no médico, marco a consulta. Isso eu fico chorando. O Ravi vem me ajudar, levanta, pai, a gente vai superar. E eu digo que ali eu morri. O Google me deu 6 meses de vida. O médico que eu fui para a consulta, ele disse assim: eu já operei mais de 5.000 casos desse aqui. Tem uma mulher que ainda hoje é viva. Era esse o diagnóstico. Era isso que o médico dizia. Você sabe o que uma palavra dita pode mudar e transformar a tua vida? Só que eles não contavam que eu escutava a voz de Deus. E aí eu indo na casa do meu pai, voltando da casa dele, que eu tinha ido contar a notícia. Quando eu estou voltando no caminho, Deus brada dentro do carro e ele diz assim: liga para a moça que sonhou contigo, porque tu vai pedir ela para orar por ti. Eu pego o meu telefone, ligo dentro do carro chorando para minha sogra, não conheço essa mulher. E aí na hora que a minha sogra atende, ela disse: eu tive um sonho contigo. Conte o sonho, irmã. Eu sonhei que você estava passando uma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda te dizer que Ele vai te curar. Presta atenção, o que Deus começa a fazer. O mundo diz que você é algo, mas Deus diz outra coisa sobre você. Enquanto as pessoas estão dizendo, irmão, que não tem mais jeito, Deus está dizendo que é só um processo para que você amadureça. Deus está dizendo que Ele esteve e sempre estará no controle de tudo, porque Ele é perfeito, irmão. Ei, sabe o que é bom? Pregar cura, é bom orar por cura, é bom ouvir os testemunhos das pessoas que forem curadas, mas até o dia que acontece com você. No dia que acontece com você, é a sua fé de dar o passo sem ter o chão para pisar. E aí o médico pediu um monte de exame. Minha sogra foi falar com a irmã lá, e ela contou o sonho como teve. E o sonho, resumidamente, foi assim: ela chegava num local, numa casa, e aí perguntava: chame pelo moço dessa casa. É interessante que essa senhora, 30 anos de evangelho, uma mulher de Deus, quem era que estava brincando aqui esses dias, falando que era a mulher do coque? Onde foi? Foi alguma coisa que a gente estava fazendo aqui na igreja. Ela é a irmã do coque. E aí ela disse que o testemunho, a forma como Deus falou com ela, mudou a vida dela. Sabe por quê? Porque o seu testemunho não muda só a tua vida, não. O seu testemunho muda gerações.
A decisão que você toma hoje de dar o passo e escutar a voz do Senhor e não escutar mais a voz do mundo, começa mudando a tua vida, depois muda a vida da tua esposa, depois muda a vida dos teus filhos, mas deixa eu dizer, muda a vida dos teus netos, dos teus bisnetos, de todas as gerações, a partir de uma decisão que você toma hoje. Alguém tem que renunciar um dia, irmão. Alguém tem que botar o joelho no chão e dizer: eu não quero mais esse mundo. Eu não quero mais. É bom demais. Ora, como eu disse, eu nunca bebi. Não vou mudar não, Jesus. Jesus não manda, volta para o testemunho. Então deixa eu voltar. Comecei a fazer os exames. E aí os exames começaram a vir, um médico pediu um exame que nem aqui dava para fazer, exame fora, PET scan, pediu tudo que você puder imaginar. PET scan é um exame do corpo todinho. E aí, quando fizeram os outros exames, começaram a ver outros linfonodos, coisas ruins aí. Aí o médico começou a dizer: vixe, agora a gente tem que fazer punção desses linfonodos que pode ser metástase, eu não posso te operar, eu não sei o que fazer, a gente tem que avaliar, e as notícias piorando. Mas enquanto a medicina e as notícias estavam piorando, Deus estava aqui do lado dizendo assim: ó, ei, vai dar certo. E aí eu estava de madrugada sem dormir orando, recebo uma mensagem do WhatsApp, um rapaz que eu nunca vi nem conheço, manda um versículo para mim, quando Deus restaurou a vida de Jó, dizendo: ele vai restaurar a tua vida. É quando eu estou ali de joelhos, Deus levanta um irmão e aí começa a orar, bota a mão nos seus pés e diz assim: ei, deixa eu te dizer, não vai ser do jeito que os homens estão dizendo, mas do jeito que você orar e pedir é o que Deus vai fazer. Charliene, e agora? Aí Deus disse: o que tu pedir vai fazer. Senhor, se for para passar 2 anos de tratamento, de dor, de sofrimento, faz em 30 dias. Nós não queremos passar por isso. Irmão, lá vai eu. Tome furo em mim. Tome punção. Só que começou a acontecer umas coisas diferentes. O médico fazendo ultrassom para poder fazer a punção, o nódulo que tinha 2,2 centímetros começou a desaparecer. Só tinha 2. E na outra punção só tinha 1,7. Em uma semana. E os médicos esperando o exame chegar, e eu o exame por cima de exame. E eu parei para a médica que estava fazendo ultrassom, eu disse: é possível um nódulo desaparecer? Ela disse: é possível, com sessões de tratamento, quimioterapia, tudo. Eu disse: não, irmão, eu fiz esse exame tem uma semana. Você tem o exame aí? Eu deitado e ela fazendo o exame. Eu disse: tenho. Pois me mostra. A Charlene só andava com um saco de papel. Abriu, quando ela olhou, aí ela estava aqui de novo, olhava, aí dizia assim: eu acredito em milagre. Ei, irmão, Deus me acordou de madrugada. Senhor, como é que vai ser? Filho, nem tudo que parece é. Como é, Jesus? Nem tudo que parece é. Sabe quem consegue enxergar com a lupa da perfeição, de forma perfeita? Só Deus. Os nossos olhos, muitas vezes, nós achamos que estamos tão alinhados, quando na verdade nós estamos totalmente desfocados. Olhando ainda para as coisas que já passaram, olhando para as coisas que já não fazem mais parte. Pastor, e aí? E aí que começou a vir um resultado dos exames, e vinha negativo, não tem nada. E vinha outro resultado do exame, outra punção, negativo, não tem nada. Aí vinha o resultado de um exame que tinha ido para fora, para poder ver uns índices lá do sangue, tudo normal. Tudo normal, tudo normal. E aí eu vou mandando os exames para o médico, e cada notícia que a gente recebe, a gente se ajoelha e agradece a Deus. Até o dia que recebe os exames, todos eles, vocês estão aqui? Até o dia que recebe, o médico olha e diz assim: ei,
Teus exames deram bons. Não deram bons não, deram ótimos. Não, deram ótimos não, deram excelente. E eu não tenho mais um diagnóstico para você. Eu não sei mais o que te dizer. O que é que você quer fazer? Eu quero tirar o nódulo, eu não quero ficar. E alguns me perguntaram, por que é que tu não esperou desaparecer? Não sei. Eu não tenho tireoide. Mas Deus me disse que vai me dar uma nova. E uma parte do testemunho da minha vida vai ser quando o médico fizer o ultrassom e ver uma tireoide aqui, quando na verdade tiraram a que era para tirar. Pastor, já aconteceu? Ainda não. Tudo é um tempo, tudo é um processo, tudo são passos, são decisões que você decide caminhar todos os dias. Mas eu sei que eu fui para a cirurgia com medo. A médica chega com a panfletinha. Você tem diabetes? Não. Problema no coração? Não. Hipertensão? Não. Você já fez alguma cirurgia? Não. Ela termina, olha assim, tu não tem nada? Tenho não, doutora. O que estão dizendo que tem aí, Deus já me disse que não é nada. Me dê só um remédio para me dormir. Eu disse, estou ansioso. Disse um pouquinho. Ela botou ansioso. Irmão, preste atenção aqui. Eu fui para o centro cirúrgico, cheguei lá. Na hora que você toma ali a anestesia, você apaga. Mas antes de terminar a cirurgia, eu acordei. Quando eu acordo, abro os olhos, aí o médico olha para mim e diz assim, opa, campeão, você acordou? Aí eu disse, acordei. Em 20 dias, do dia que foi descoberto, até todos os exames, 25 dias eu me operei. E o médico olha para mim e diz assim, campeão, não era o que a gente estava pensando não. E eu, meu grog, aí vou para a sala de recuperação, e a minha saudade era da minha esposa, acredita? Ô saudade medonha, viu? O que foi? O senhor está assistindo alguma coisa? As enfermeiras lá no centro de recuperação disseram, eu não. E o que é que você está levantando a mão? Deixa eu ir para o quarto, a minha esposa está me esperando, ela deve estar ansiosa, ela deve estar preocupada. O senhor acabou de chegar aqui, oh meu Deus, eu quero água, eu estou com fome. Tem alguma coisa para me comer? Me levam para o quarto, preste atenção para ninguém perder nada. Nós estamos dentro do nosso tempo aqui. Eu chego no quarto, bebo água, copo de sopa, tá com fome? Tô. Quer sopa? Quero. Bebo um copo de sopa, aí vem passando a moça de novo, olha, vocês já jantaram? Tem sopa aqui. Aí eu disse, eu quero outro. Tu já jantou, tu não podia nem ter comido. Eu quero outro. Aí, outro copo de sopa. Aí a enfermeira vem e disse, olha, você vai passar anestesia, você vai sentir uns efeitos colaterais, e a gastura, às vezes, tontura, formigamento, tal, mas isso é normal, tá bom. Só que antes de eu ir para a cirurgia, irmão, eu estava em casa. Quando eu estava em casa, a Charlene olha para mim, eu com medo, ela diz assim, com lágrimas nos olhos, e eu chorando. Ela diz assim, eu queria ir no teu lugar, porque eu sei que tu é fraco, tu não tem força não. E eu chego no quarto, tomo sopa, tomo tudo, passo o efeito da anestesia, e você pergunta o que foi que eu senti? Nada. Só que teve uma pessoa que estava do meu lado, que sentiu tudo por mim a noite todinha. Ânsia de vômito, calafrio, quase febre. Aí a enfermeira entra e o ar-condicionado desligado e o calor dentro do quarto. E ela disse, por que vocês não ligam esse ar? Eu disse, eu estou com calor, eu doente. Olha, eu disse, não, mas é porque ela está com calafrio. Sentiu tudo por mim, a palavra, a língua. Aquilo que você declara, irmão, é aquilo que acontece. É aquilo que você declara. Chegou o dia de você retirar todas as palavras que você declarou que não eram boas e não eram para a sua vida. Chegou hoje o dia de você fazer a oração e ir lá no mundo espiritual, que está tudo guardado, todas as palavras são as mesmas palavras que o inimigo usa contra você mesmo.
de você ir lá e tirar assim: Senhor, hoje eu arranco, hoje eu tiro, hoje eu quebro toda a palavra que foi dita pela minha boca e que não te agradou e que não era para ser dita. Hoje eu coloco na cruz toda palavra que não era para ser falada. Se Davi, irmão, escrevendo o salmo, ele pede perdão: Senhor, eu te peço perdão pelas palavras que eu pequei que nem sei. Quantas palavras nós nos dizemos no dia a dia? E aí depois que ela passa por todos os sintomas lá do pós-operatório, aí eu vou para o médico, recebe o exame, o médico disse: rapaz, só tinha 1,5 centímetro lá. Tá, era menor. Isto, Jesus, era para ter desaparecido em 30 dias. Do jeito que foi pedido, olha a palavra. Se for para fazer em 2 anos, faz em 30 dias, Senhor. Ei, irmão, eu quero que tu saia daqui hoje tendo a certeza que a paz que você pede, que o desafio que você está passando, que a resposta que você veio buscar não está no profeta muitas vezes, não, está na sua boca, está naquilo que você declara, está naquilo que você acredita, naquilo que a sua fé pode alcançar. E aí, pastor? E aí eu fui fazer o pós-operatório. O médico olha lá e diz: você está curado, meu filho, não tem nada mais não. Doutor, e não precisa fazer mais nenhum exame? Nada, você não precisa fazer mais nada. Estava lá preso, solto, não tinha nada em canto nenhum, pequeno e queimado. Como assim? Estava como se fosse preto. Eu disse: queimado era, eu sei quem foi que queimou. Eu sei quem foi que queimou. E aí? Irmão, aí deixa eu te dizer. Tudo que eu via e entendia, quem passa por algo assim, chega a morrer, nunca mais é o mesmo. É por isso que às vezes não consegue entender por que nós estamos aqui. Não consegue entender. Mas deixa eu dizer, a paz que tu buscas, só Cristo pode te dar. A cura que tu buscas, só Cristo pode te dar. Agora deixa eu te dizer, Ele vai te dar, mas Ele vai te cobrar. Senhor, Júnior, tira aqui, Júnior, só o bicho do meio aqui. Nós vamos terminar aqui. Deus fez o seguinte, vou para cá. Estou com vontade de descer. Vou descer. Deus fez algo diferente. Eu achei que era bom. Era um bom pai, um bom esposo. Cuidava dos meninos. Aí eu estou numa oração, no meio dos irmãos, aí eu com os olhos abertos aqui, aí começa a passar um filme, eu vejo um menino correndo, brincando. Aí o Senhor diz assim: tu está vendo? Eu disse: eu nunca vi visão não. Isso é visão, é? Está vendo esse menino? Parece eu, Jesus. É tu. Aí eu brincando, preste atenção. E aí eu fui crescendo. E Deus dizendo assim: eu cuidava de ti, tu está vendo? Senhor, tu sempre cuidou de mim. Senhor, era danado, maligno, respondia meu pai. Tu ainda tinha jeito para mim. Eu sempre te amei. Eu sempre cuidei de ti. E eu crescendo, tu está vendo aqui, ó, eu escolhi a tua esposa no ventre da mãe dela ainda. Uma vez eu estava lá na minha sogra chega para mim e pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. O que foi que eu fiz, irmã? Não, porque eu não queria que tu casasse com a Charliane. E Deus me disse hoje que Ele separou ela para ti ainda antes de ser gerada. Está perdoada, irmã. E ela está assistindo, viu? Ô, minha irmã. Escolhi tua esposa. Escolhi teus filhos. Ó, tá vendo? São lindos, né, Jesus? Parece tudo comigo. Mas com ela um pouquinho, né? Cuidou de mim. Todo mundo olhando aqui para a gente encerrar. Tu se lembra que quando tu começou a esquecer de mim, quando tu começou a usufruir de tudo que tu conquistou, que eu te dei,
e tu esqueceu de mim. Eu errei, Senhor, Por isso que eu permiti que tu passasse uma dificuldade para tu voltar os olhos para mim. E agora, Senhor, tu está vendo aqui? Foi eu que te curei. Vocês estão aqui? Senhor, tu me curou. E agora? Não era para mim estar aqui mais não, era só uma história. Era só mais um testemunho. A primeira coisa que eu aprendi: nós estamos aqui por um propósito. Fala com quem está do teu lado. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E sabe o que nos mantém aqui? É o propósito. E Ele disse, na hora que Ele me mostrou, Ele me curando, Ele disse assim: eu te dei muito mais do que tu poderia imaginar, não é, filho? Senhor, tu me deste muito mais do que eu poderia imaginar. E Ele olhou e disse assim: agora tu vai fazer para mim. Sabe aquele homem que vivia zangado, estressado, que quem era estressado era eu. Aquele homem que vivia muitas vezes falando que não era verdade. Eu falava, mentia pelos clientes, mentia para ganhar dinheiro. Pastor, você está contando isso como uma vantagem? Não, estou contando isso porque eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado. E aí Ele pega alguém que às vezes não se sente nem capaz de, escutou tantas coisas, e você escuta Deus dizer assim: eu agora quero que tu me sirva. Eu agora quero que tu caminhe comigo, porque eu tenho uma vida para ti. Aí você para, se lembra, olha aqui que eu vou encerrar agora. Você se lembra de tudo que você passou, isso traz gratidão ao teu coração. Mas você se lembra de onde você chegou e que por todo o dinheiro que você tivesse, nada poderia ter trazido a sua vida de volta. Você olha que Ele é tão bom, que Ele nunca deixou de segurar na tua mão, e que mesmo quando você não via os passos dEle caminhando do lado, meu Deus, presta atenção, às vezes nós precisamos tanto que Deus nos carregue. Ele está sempre do nosso lado. Nós estamos olhando os nossos passos e o dele. E às vezes a gente passa pelo desafio e nós esquecemos. E nós perguntamos: Senhor, por que tu não está comigo? E a gente só vê os nossos passos. Mas quando Ele chega e diz assim: os passos que você está vendo não são os seus, são os meus. Porque sou eu que estou te carregando quando tu não tem mais força para andar. É assim, irmão. E a palavra de hoje, meu Deus, não podia ser mais forte do que um testemunho. Não sei nem quando era que eu ia dar o testemunho aqui na igreja, o meu. Mas o testemunho é de que a palavra que você declara, você tem o poder. Nem leio o versículo. Tinha tanta coisa para pregar hoje. Mas era isso que tinha que ser pregado. Era isso. A vida e a morte está no poder da língua. Não faça dela uma faísca de fogo para matar as pessoas. Não declare palavra de maldição sobre elas quando muitas vezes você está olhando com os seus olhos. É fácil olhar para as pessoas e falar quando você olha com os seus olhos, porque você vê todos os defeitos. Eu estou vendo todos os meus, estou vendo da Paula, Pastor Carlos. Dá para ver meus defeitos tudinho. Agora, quando você olha com o olhar do Senhor, você tem palavras de bênçãos para declarar. Vamos ficar de pé. Foi diferente hoje, viu? Geralmente é fogo, né? Glória. Meu Deus, meu Deus. É muito bom ser obediente. É muito bom obedecer. Eu nunca preguei. Só quem prega é Ele. Eu tenho um convite hoje. O primeiro convite são para as pessoas que receberam palavras de maldição uma vida toda, que se sentem culpados, para as pessoas que não se sentem capazes, para as pessoas que já tentaram tanto
e que às vezes seus pensamentos vêm tudo novamente, não deixa que você siga. Esse é o primeiro convite. Nós estamos em poucas pessoas aqui hoje, mas eu quero que, se aqui alguém passou por isso, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Esse é o primeiro convite. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um segundo convite. Esse convite é para as pessoas que precisam retirar do mundo espiritual e colocar na cruz palavras que foram ditas por você, algo que você disse que de alguma forma, uma maldição contra alguém, ou às vezes mesmo um palavrão, uma palavra que não era para ter sido dita. Meu Deus, e a gente faz isso tanto. Domine a sua língua, irmão. A gente não fala da criatura, sabe por quê? Porque eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo do Ravi, eu não estou falando dele, eu estou falando de Deus. Ele é a imagem de Deus. Se você lançou palavras no mundo espiritual contra você mesmo, contra seus filhos, contra alguém que você hoje se arrepende, esse é o segundo convite. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque hoje é dia para nós tirarmos do mundo espiritual essas palavras que foram lançadas. Aleluia. O terceiro convite é para as pessoas que hoje querem dizer: o que o mundo diz, o que o mundo me oferece, eu quero viver o que a palavra tem para mim. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver e crer que Ele tem o melhor. Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem bênçãos, Ele tem proteção, Ele tem cuidado, Ele tem guardado. Ele tem um sentimento de amor, aleluia. Ele tem um sentimento de amor para entregar a você, aleluia. Ele tem algo tão poderoso para entregar a você, que nada pode mudar. Se você de alguma forma quer deixar hoje o velho homem para trás, se você quer deixar aquele que as pessoas apontavam, ou aquele homem que precisa agradar a tantos para poder se enxergar e não olhar para Deus e dizer assim: hoje eu quero olhar para Cristo, porque Ele tem um caminho melhor para mim. Foi a melhor decisão da minha vida. Se não era só mais uma história, irmão, não seria mais eu aqui, seria um testemunho. Mas o testemunho é, sabe o que? Eu vou encerrar. É de que eu já vi câncer ser curado e desaparecer. É que eu já orei e já vi cego voltar a enxergar. É que eu já vi surdo voltar a ouvir. Eu já vi muita gente ser curada por conta de um sim. A minha vida não é mais minha, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não importa o que dizem lá fora, não importa as palavras contrárias, importa o que Deus disse. Ele olhou para o futuro e Ele me disse o que me espera. E eu creio em cada palavra, em cada visão que Ele me disse. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos louvar um louvor e nós vamos encerrar.